Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje dia 12/7/2021, segunda-feira. Estamos começando o nosso programa por meio aqui da Rádio Paz do Vale, como também por meio do nosso canal no YouTube, Miqueias Alves. E eu estou muito feliz, tivemos um final de semana muito abençoado, na presença do Senhor, muitas atividades, e essa é a nossa satisfação, essa é a nossa alegria, sempre estar servindo ao Senhor. Estamos aqui prontos para começar uma nova semana, meditando na Palavra de Deus, e você pode fazer a sua participação no nosso programa, mandando a sua mensagem, mandando o seu testemunho, que com certeza nós ficaremos muito felizes pela sua participação. Então, vamos ouvir a nossa vinheta. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. Então mande a sua mensagem aí no contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você pode mandar a sua mensagem, mandar a sua participação. Nós estaremos observando, colocando o seu nome no nosso caderno de oração. Você que está nos acompanhando também pelo YouTube, você pode deixar aí nos comentários o seu pedido de oração. Nós estaremos lendo e estaremos anotando tudo isso e colocando e apresentando diante de Deus. Então, vamos ouvir agora os nossos patrocinadores e logo em seguida iremos fazer aqui a ministração da mensagem de hoje, que tem por título A História de uma Oração. A História de uma Oração, com base lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, a oração de Jabes. Então, não saiam daí, que nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados,
situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Aqui hoje nós vamos meditar então sobre a história de uma oração. A história de uma oração. Eu quero ler com vocês no texto de 1 Crônicas, capítulo de número 4, e o versículo de número 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, e versículos de número 9 e 10, que dizem assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a sua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mas eu quero ler também com vocês esse mesmo texto na paráfrase da Bíblia, a Mensagem, que diz assim: Jabes se destacou entre os seus irmãos e era muito respeitado. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, a que dor, pensando: foi um parto difícil, dei à luz com fortes dores. Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel: abençoa-me, sim, abençoa-me, dá-me terras, grandes extensões de terra, protege-me com a tua presença, livra-me do mal. E Deus atendeu ao seu pedido. Nós esses dias, semana passada, nós havíamos aqui meditado com vocês sobre Enoque. Creio que vocês que estão nos acompanhando estão lembrados disso. E eu havia falado que Enoque é um personagem aí do Antigo Testamento que nós encontramos pouquíssimas coisas ou pouquíssimos textos para contar da sua história. Porque a Bíblia fala muito pouco de Enoque. Mas quando nós olhamos também para a história de Jabes, nós percebemos também aí 2 versículos apenas em toda a Escritura para falar de Jabes. Apenas 2 versículos para falar de Jabes. Isso a Bíblia que tem mais de 31.000 versículos. Apenas temos 2 versículos para falar desse importante personagem. E aí eu começo a pensar nesse personagem, começo a pensar na sua história, na sua biografia. E o que nós temos como referência a respeito de Jabes é a sua oração. Em tese, a história de Jabes se resume
em uma oração. Nós, na verdade, só conhecemos a história de Jabes porque ele orou. Porque ele fez uma oração, e não qualquer oração, mas uma oração tão importante que foi atendida por Deus, que o autor bíblico, quando foi escrever sobre a descendência de Judá, falando sobre a árvore genealógica de Judá, ele para falar de Jabes, para falar da história de Jabes, para falar sobre a oração de Jabes. Tamanha importância e efeito que teve a oração de Jabes. E aí eu fico pensando os referenciais que Jabes teve na sua descendência que o motivou a orar. Porque veja bem, o significado do nome Jabes é o quê? Dor. O texto mesmo diz isso. Porquanto com dores o dei à luz. Ou seja, a mãe de Jabes, que nós não sabemos aqui, embora seja uma árvore genealógica aqui, não há aqui o nome da mãe de Jabes citado. Ela gerou a Jabes e o contexto era de sofrimento, era de dor. O dia do parto de Jabes talvez foi um dia muito caótico para a mãe dele. Foi um dia talvez mais difícil para ela, ou o contexto que ela está inserido foi um contexto dificílimo. Que ela de modo coloca aí o nome do seu filho de dor. Alguém que nasce carimbado já nesse mundo de sofrimento com dor. E aí você lembra lá de Eva, né? Que com dores, por consequência do pecado, as mulheres sofreriam no dia do parto. É até interessante pensar nisso, porque se você voltar lá, não quer dizer que elas já não tinham dores. Dores elas já tinham. Mas agora, a dor seria o quê? Multiplicada. Olha só, Gênesis 3, versos 16 diz: E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Na verdade, dor a mulher já tinha no dia do parto, mas essa dor foi multiplicada. E parece que no dia do nascimento de Jabes, essa dor foi o que? Muito maior. E talvez a mãe dele já tivesse outros filhos, porque ela só conseguiria distinguir uma dor de outra se ela já tivesse como referência uma anterior. Então parece-me que Jabes não é o primeiro filho dessa família. Ela já tinha tido outros filhos, talvez não com tanta dor como Jabes. Mas Jabes superou tudo isso. E ela então dá o nome do seu filho de dor, sinônimo de sofrimento. Quer dizer, ele foi carimbado com essa identidade. E aí passaram-se os anos. E aí Jabes se desenvolveu. Aí Jabes tomou consciência de si no mundo. Aí ele entendeu o significado do seu nome. E me parece que Jabes não estava conformado com isso. Jabes olha para o seu nome. Jabes olha para a sua realidade familiar. Jabes olha para aquilo que ele é conhecido pelo seu nome, pelo contexto pelo qual ele nasceu. E ele diz, eu não quero ser lembrado na história como alguém que tem a ver com sofrimento, que tem a ver com dor. Eu quero uma vida diferente, eu quero uma outra perspectiva de vida.
e ele busca solucionar, ele busca mudar a sua identidade no mundo por aquilo que ele é conhecido, não buscando soluções humanas pela força do seu braço. Não, ele vai à fonte de tudo, ele vai a Deus. E eu fico imaginando por que ele faz uma oração. Porque hoje em dia as pessoas não creem mais no poder da oração. Elas buscam a solução na ciência, elas buscam a solução no emprego, numa faculdade, elas buscam uma solução num amigo, no psicólogo, elas buscam soluções no YouTube, no Google, elas buscam soluções de todos os meios, de todos os lugares, menos em Deus. Nós somos a geração hoje que menos ora. Mas Jabes não, Jabes ele tem um problema e ele quer a solução desse problema e ele vai à fonte chamada Deus. Ele busca em Deus a solução para o seu problema. Ele diz, eu vou orar, porque eu creio no poder da oração, porque eu sei que a oração pode mudar a minha realidade de vida. E aí eu fico pensando, por que ele foi orar? Quem ensinou Jabes a orar? E aí você começa a voltar lá atrás, pensar sobre o quê? A árvore genealógica de Jabes. Primeiro você tem lá no topo Abraão, que primeiro era chamado de Abrão, grande pai. Depois Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidões. E detalhe, ele já era grande pai e não tinha filho. Deus mudou o nome dele para Abraão e ele continuava sem filhos. E aí revela para mim que Abraão é um homem de fé. É o pai da fé. Então Jabes tem na sua árvore genealógica o exemplo de um homem que confiava em Deus. Então dá para começar a entender o porquê que ele começa a orar. Aí, esse Abraão esperou 85 anos para o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida, que ele seria o pai de uma grande multidão. E aí eu já fiz em outra oportunidade a conta com vocês lá de Gênesis capítulo de número 11, porque Tera teve Abraão com 70 anos. Em Harã, Abraão tinha 75. 70 mais 75 é 145. Em Gênesis capítulo 11, versículo de número 32, diz que Tera morreu com 205 anos. Então, 205 menos 145 é 60. E aí você coloca 60 menos 75, dá 15 anos. Quando Abraão recebeu a promessa, isso em Ur dos Caldeus, ele tinha 15 anos de idade. Quando você vai lá para Harã, que é onde ele havia ficado estacionado na metade do caminho, ele tinha o quê? 75, até que ele chegou em Canaã. E é só com 100 anos de idade, 25 anos depois, que ele vai gerar a Isaac. A própria Sara colocou o nome de Isaac por quê? Porque ela não conseguia nem acreditar que aos 90 anos de idade ela poderia gerar um filho. Então ela ri e coloca o nome de Isaac de riso. E aí eu vejo em Isaac o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E aí eu fico pensando em Jabes. Jabes está olhando a sua árvore genealógica. Ele tem exemplos de homens de fé, de homens de oração. Vamos pegar o próprio exemplo de Isaac. Isaac, diferente de seu pai Abraão, não se deitou com outra mulher. Como no caso que Abraão se deitou com
Agar gerou Ismael, porque Sara estava ansiosa, queria apressar, queria dar uma ajudinha para Deus. Isaac não, porque Rebeca também era estéril, e diz a Bíblia que ele orou 20 anos instantemente até que a madre dela se abriu. E aí eu tô vendo Jabes olhando para a sua árvore genealógica e vendo na sua história um homem de oração, que crê no poder sobrenatural de Deus por meio da oração. Aí vem quem? Vem Jacó. Vem Esaú, com 75 anos de idade, Jacó sai fugido de casa, porque roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. E ele vai orar a Deus com 75 anos de idade. Lá em Gênesis capítulo de número 28, verso 20 a 22, ele faz um pedido a Deus. E se você ler a oração de Jacó, comparada à oração de Jabes, parece que ele se inspirou em Jacó. Aí depois nós temos quem? Judá. Judá é o grande patriarca da descendência de Jabes. Aquele que recebeu a bênção que viria da sua geração, quem? O Messias. Que foi abençoado por seu pai lá no final da sua vida. E Judá significa exaltado, glorificado, louvado. Ele que é fruto, ele é o quarto filho de Leia, de Lia, uma mulher que Deus atentou para a sua aflição, porque Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E Deus decidiu que abrir a madre de Lia. Lia teve 6 filhos. E aí eu tô vendo toda essa história, toda essa biografia. E Deus o quê? Conduzindo a história. Por meio do quê? De homens de fé, de mulheres de fé, de homens de oração. E aí eu chego em Jabes, e Jabes ora. Ora para quê? Para que a sua vida mude. Ora para quê? Para que o seu destino mude. Ele quer virar a página da sua história. Carimbaram ele, disseram: você é fruto de dor. Mas ele diz: eu não quero isso para minha vida. Eu quero uma vida diferente. Então vou fazer o quê? Eu vou orar. E ele faz 4 pedidos em sua oração. Primeiro, ele pediu a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí o texto diz: se me abençoares muitíssimo. Quem de nós não quer a bênção de Deus? E havia uma promessa lá em Abraão, que Deus o abençoaria. Abençoaria os que o abençoassem, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Jabes está orando uma oração bíblica com base nas promessas de Deus sobre a sua descendência. Ele quer a bênção de Deus. E nós precisamos orar pedindo a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, diz o salmista, que corre atrás de nós. As bênçãos de Deus correrão atrás de nós. As bênçãos são as consequências das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem bênção para os seus filhos. Deus não quer o mal. Pode um filho pedir ao pai pão e lhe dará uma pedra? Não, o pai, ele quer o quê? Ele quer dar o melhor. Ele quer abençoar. Ele pede o quê? Ele pede prosperidade a Deus. Ele quer o quê? Que os seus termos sejam ampliados, com as suas... Que ele seja um homem de terras, que tem muitas terras, sinal de prosperidade. E aí lá na promessa, Abraão, que será o quê? Herdeiro de uma grande terra. Será herdeiro do quê? Da terra dos cananitas. O que ele pede mais? Ele pede a presença de Deus. E a tua mão for comigo. Porque não adianta você ser abençoado
Não adianta Deus prosperar você financeiramente, na sua saúde, nos seus negócios, se você não estiver conectado com a presença de Deus. Lembra de Moisés? Se o Senhor não for, não iremos. Deus falou lá em Êxodo capítulo 32, dizendo o quê? Eu não vou acompanhar vocês mais, eu vou mandar um anjo, vou terceirizar. Moisés falou assim, nós não saímos daqui se não for com a tua presença. É melhor ficar onde estamos, mas com a tua presença do que sairmos sem ela. A presença de Deus é o mais importante na nossa vida. E por fim, ele pede o que? Livramento dos perigos. E fizeres que do mal não seja aflito. E aí o final da oração diz, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Poucas vezes nós encontramos isso no final de uma oração. Porque nem tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos conceder, porque Ele sabe o melhor para nós. Porque Deus ele responde sim, não e espera. E às vezes Ele diz não, e o não de Deus dói. Mas é porque Ele tem algo melhor para nós. De vez em quando Ele diz sim. Imediato, abre a porta, muda o cativeiro. Em outras oportunidades Ele diz espera. No caso de Jabes não, Ele disse sim e mudou a história de Jabes. Jabes confiou em Deus e a vida dele mudou. Que essa seja a nossa oração. O próprio Jesus ensinou os seus discípulos o quê? A orar. E tudo foi diferente quando eles começaram a orar. Então vamos orar. Que a nossa história seja a história de uma oração que mudou a nossa vida. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.